Fala pessoal, nessa aula a gente vai aplicar o padrão de projeto Factory Method aqui na prática, né? Então a gente vai ver só código nessa aula aqui. A gente já fez uma aula de teoria anteriormente sobre isso aqui. Esse Factory Method eu já criei aqui na pasta dos Creational, então ele é um padrão de criação. A gente já teve o Builder, Singleton e Prototype, agora a gente tem a pastinha do Factory Method. A gente tem o README com a parte teórica aqui no caso, e a gente tem o diagrama com o diagrama aqui, né, que a gente vai criar. Começando pelo diagrama, imagine, por exemplo, que a gente vai criar uma espécie de Uber, por exemplo. Suponha que a gente vai criar uma espécie de Uber, uma empresa que tem carros que busca clientes aqui no caso. Então é natural que eu tenha aqui dentro do meu Factory Method vehicles, né, no caso, veículos. E é natural também que a gente queira implementar uma interface para todos os nossos veículos. Então, por exemplo, a gente pode colocar uma interface aqui chamada de vehicle.ts. Vamos chamar só de vehicle. E aqui eu vou dar um export interface vehicle. Beleza? Essa interface a gente pode colocar coisas como... vamos supor que a gente tem um pickup para pegar um cliente. Esse pickup aqui, eu vou receber só para a gente ver na tela ali um customer name, no caso aqui. E daí, eu posso ou não retornar alguma coisa aqui. Eu não vou retornar nada, a gente vai criar uma empresa bem simples aqui no caso, vamos falar assim. E eu tenho um stop, por exemplo, para falar para esse carro parar. Então, eu tenho a interface de veículos. Então, agora, eu posso criar os veículos. Por exemplo, eu posso criar um veículo. Car, por exemplo, depois a gente cria um outro aqui, mas vamos criar um car aqui. Esse car, ele pode fazer o seguinte, implementar essa interface. Então, vamos colocar só esses métodos aqui para ficar simples. Então, vamos fazer export, class, car, implement vehicle. E daí, pela maneira que a gente exporta isso daqui, você está vendo a gente está exportando o vehicle, a gente importa isso aqui facilmente, automaticamente, tá? Então isso aqui vai implementar o vehicle, eu vou colocar esses dois métodos aqui dentro, e daí a gente só põe corpo nesses métodos aqui. Então isso retorna nada. Esse aqui é a mesma coisa. E o que a gente pode fazer dentro do car é tipo... A gente pode, pode não, vamos fazer isso aqui. A gente poderia, eu ia falar que a gente poderia fazer isso, mas vamos fazer. Vamos colocar um car name aqui no caso. Não, vamos pegar um private name, que é uma string aqui. E só isso, acho que já dá pra gente distinguir um carro de outro carro aqui. Daí, quando o carro for pegar um cliente, eu vou simplesmente falar console.log, e o debugger, né, no caso, você gosta de usar o debugger, pode usar o debugger, mas o console.log eu acho que é o melhor amigo do desenvolvedor aqui no caso. Então, this ponto name, vamos falar, está buscando, ou está com, vamos colocar, está buscando o customer name, então vamos colocar customer name. Beleza. E quando esse carro parar, eu vou falar que esse carro parou. Parou. Beleza? Então, simples assim. Eu tenho um carro aqui que implementa a interface desse veículo aqui. Nesse caso em específico, o que a gente implementou neste momento foi simplesmente esse lado aqui. Eu implementei a interface vehicle, que seria isso daqui, beleza? E daí, só para você não confundir, a gente falou sobre isso. Product é simplesmente um objeto que está sendo retornado pelo Factory Method aqui, beleza? Então, a gente implementou essa interface aqui dentro de car. Então, a gente agora pode implementar um outro veículo, por exemplo, que faz outra coisa. Eu falei de bicicleta, então vamos implementar uma bicycle aqui. .ts. E aí, vamos chamar isso aqui de bicycle. Beleza, essa bicycle, mesma coisa, não vou mudar nada. Você vê que a gente tem uma leve repetição. Uma leve não, né? A gente tem uma clara repetição de código aqui. Mas não tem problema, por causa do seguinte. Suponha que esses dois métodos aqui, ó, pickup e stop, sejam diferentes em bicicleta e diferentes em car. Mas eu não vou fazer isso para a simplicidade aqui do nosso código. Mas suponha isso, entendeu?
Isso aqui é só uma interface bem magrinha aqui no caso, que fala quais métodos que eu devo ter no veículo na minha empresa. E daí eu implemento os métodos da maneira que eu preferir. Vou deixar os dois iguais aqui. E daí, só para você entender, você poderia mudar a lógica desses dois métodos aqui. Beleza, então isso aqui. Eu tenho isso aqui. O que eu faria no meu client code? No meu client code, como a gente já vem falando sobre isso em várias aulas anteriores, o client code é o código que usa essa estrutura. Então, eu posso ter um client code aqui no caso, .ts. Se eu fosse utilizar isso aqui da maneira tradicional, sem factories, o que eu faria seria o seguinte, por exemplo, const. Vamos fazer o seguinte, suponha que eu queira criar alguma coisa aleatória, assim, né? Porque na minha empresa, por exemplo, se eu tenho uma empresa de carro que precisa buscar cliente, é lógico que eu vou ter uma lógica para falar se o meu carro se o meu carro está disponível para ir buscar o cliente. Então eu vou fazer isso de maneira aleatória, tá? Eu vou fazer o seguinte, em alguns momentos eu vou usar um Fusca, em alguns momentos eu vou usar um Celta, em alguns momentos eu vou usar a bicicleta. Então suponha que eu queira fazer isso no meu código. Se eu quisesse fazer isso sem factories, eu poderia fazer assim, por exemplo, const Fusca, por exemplo, igual a new car. Daí ele já importou aqui para mim aqui em cima. E aqui eu tenho que passar, por exemplo, deixa eu ver aqui o que eu tenho que passar aqui. É o name do car, então vou colocar Fusca. Beleza, e aí o Fusca poderia Fusca.pickup, por exemplo, Joana. Nesse caso, o meu Fusca vai buscar a Joana. Simples assim, Fusca está buscando Joana, Fusca.stop, nesse caso aqui. Ele vai parar e vai falar Fusca parou. Beleza. Então, tranquilo, eu posso fazer isso para vários códigos aqui. Só que lembra sempre disso aqui. Sempre que você utilizar a palavra new em determinado local do seu código, você está atrelado, você está preso a essa palavra new aqui, onde você utilizou ela. Porque agora, se eu mudar alguma coisa na classe car, por exemplo, suponha que eu mude o nome da classe car. Aqui está bem simples de alterar. Mas no meu client code isso aqui vai quebrar todos os locais onde eu utilizar isso daqui, beleza? Então, o que a gente faz para resolver esse problema? E esse é um problema que você já pode ver de cara, tá? Você já pode usar uma factory simples para criar objetos quando você vê que você utilizou mais de uma vez. Suponha que eu fosse criar mais de um carro aqui, vou criar um Celta. Se eu usasse isso aqui mais de uma vez no meu código, já é 2 lugares onde eu preciso alterar isso aqui. E assim por diante. Eu vou tender a utilizar isso em vários locais do meu código. Então, se você vê que você está usando muito a palavra new no seu código cliente, que é o código que usa a estrutura, convém você já usar uma factory. Aí, beleza? Aqui, eu vou deixar isso aqui assim. E aí a gente... Deixa eu apertar um negócio aqui sem querer. Daí, a gente já vai começar a criar as factories, beleza? Para a gente não perder muito tempo aqui. Então, para a gente criar as factories, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou voltar ao car do jeito que estava. E daí, a gente vai partir para esse lado aqui do diagrama. Então, a gente vai partir para Creator e Concrete Creator, que é onde o Factory Method é implementado aqui. Então, para isso... eu vou criar uma pastinha aqui chamada de Factories, pode ser. Novamente, a gente não está preocupado com arquitetura de software aqui. A gente só quer entender o padrão de projeto. Então, suponha que eu tenha Factories aqui. Lembra? Eu tenho um veículo, que é uma interface, no caso. Eu tenho um carro e uma bicicleta. Então, por isso que eu chamei de Factories, porque eu vou ter mais de uma Factory aqui. Então, eu vou criar a Creator. Lembra da Creator que a gente tinha no diagrama? Essa Creator pode ser uma classe que tenha código, tenha membros, tenha qualquer coisa que você quiser ter nessa classe aqui. Então, a gente vai criar essa Creator aqui. A gente pode chamar essa Factory de Vehicle Factory, né, no caso. Nada mais óbvio. Essa Vehicle Factory aqui, ela vai fazer o seguinte, eu vou dar um export, vou criar uma abstract class. A diferença de classe abstrata para interface é que a interface é mais leve, bem mais leve. No caso do TypeScript em específico, a interface nem vai existir no código compilado, tá? Então, ela só vai servir no momento do desenvolvimento aqui. A classe abstrata ela é mais pesada porque ela é uma classe normal, ela pode
implementar coisas. Ela não pode ser instanciada diretamente, mas ela pode implementar coisas. Então vamos chamar isso aqui de Vehicle Factory. Eu posso minimizar isso aqui por enquanto, a gente vai abrindo depois. Isso aqui vai fazer o seguinte, eu vou ter um método abstract que seria o factory method aqui. Poderia chamar qualquer coisa. Eu vou chamar, por exemplo, de getVehicle. Beleza? Esse getVehicle, eu vou usar um parâmetro que chama VehicleName para falar só o nome do veículo aqui. Eu posso usar esse parâmetro aqui para o que eu quiser, tá? Posso usar até para determinar qual tipo de objeto que eu vou criar aqui. Eu poderia ter um if aqui dentro, só que eu não vou fazer isso porque aí eu vou estar violando o Open Closed Principle. Mas eu poderia falar if vehicle name igual a Fusca, por exemplo, eu poderia retornar um new car Fusca, tá? Eu poderia fazer isso aqui. Como eu te falei, eu não vou fazer isso só para a gente não violar o Open Closed Principle. Mas eu poderia fazer isso aqui. Só que eu vou usar isso aqui simplesmente para criar um novo carro. Então, const car igual a new car. Aliás, para eu criar esse novo carro... Nossa, gente, desculpa, esse método é abstrato aqui, né? Não é isso aqui que eu ia fazer, não. Esse método é o factory method. Eu vou até deixar comentado aqui para você que até eu confundi. Factory method. Esse método aqui é o factory method. Então, ele vai ser escrito, ele poderia não ser abstrato e poderia ter um corpo aqui dentro se eu quisesse. Mas só para ficar o mais fiel possível ao que eu te falei do padrão, eu vou deixar ele abstrato e vou deixar que as subclasses implementem. Lembra da intenção desse padrão de projeto aqui, ó. A intenção do Factory Method é definir uma interface para criar um objeto, mas deixar as subclasses decidirem que classes instanciar, tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso aqui. Então, vamos voltar onde a gente estava. Então, esse é o Factory Method. Eu vou deixar para subclasses decidirem qual carro, qual veículo instanciar aqui. Beleza, feito aqui, a gente pode criar coisas aqui dentro. Eu vou criar só um método aqui, ó, por exemplo, pickup aqui dentro também. Lembra que a gente criou esse pickup dentro do carro, né? Então, no carro, por exemplo, na Bicycle, aqui eu tenho esse pickup que precisa receber esse customer name aqui. Então, eu vou receber aqui um customer name, que é uma string, e aí eu vou passar para dentro daquele método. E aqui dentro desse pickup, eu também vou criar um veículo. Então, eu vou colocar um vehicle name também, que é uma string. Vou retornar nada, posso retornar também um vehicle, se eu quiser. Vamos colocar vehicle, só para falar que eu vou retornar alguma coisa. E esse pickup, eu estou colocando aqui só para representar que essa classe aqui, deixa eu tirar aqui, essa classe aqui, que é a creator, ela pode ter lógica. É até mais interessante quando ela tem lógica aqui, no caso, para você utilizar esse padrão de projeto. Então, posso criar um const car igual a this.getVehicle. Lembra que esse é o factory method que cria um veículo, beleza? Eu preciso passar um vehicle name aqui. Então, vamos passar aqui, vehicle name. Daí, eu tendo car, eu posso falar, por exemplo, car.pickup, porque a intenção desse método é buscar um cliente. O nome dele é pickup. Então, posso falar car.pickup e como eu falei que eu ia retornar um vehicle, eu vou retornar um car aqui. Nesse caso aqui, beleza? Então, isso aqui seria a classe creator, que a gente viu lá no diagrama, que é a classe que tem o factory method. Ela pode ser uma classe normal, mas ela não implementaria aqui o factory method. E aí, novamente, eu acho que eu já te falei isso umas 50 vezes, mas só para te lembrar, esse método pode ser implementado aqui, tá? Se você quiser, você pode tirar o abstract daqui e implementar esse método aqui. Isso também é o factory method. Beleza. Então, a gente já tem a vehicle factory, que seria a nossa classe creator, só para se manter fiel ao diagrama aqui no caso. Então, agora, a gente pode criar uma factory para car e uma factory para bicycle. Então, new file, vamos chamar de carFactory.ts. E esse carFactory, ele vai implementar o método aqui, simplesmente esse método aqui, getVehicle. Então, vamos fazer ele aqui, export class carFactory, que estende, né, porque aquela classe é abstrata. Então, extend, deixa eu fechar isso aqui, ele estende a classe VehicleFactory. Beleza, e a intenção de eu criar essa classe aqui é simplesmente
sobrescrever o factory method, que seria get vehicle. Beleza, get vehicle, ele vai receber um vehicle name, no caso aqui, que é uma string, vai retornar um vehicle. E vai retornar um new car vehicle name. Beleza, feito aqui, isso aqui não é um vehicle, cannot find name vehicle, deixa eu ver se ele consegue importar, beleza, importou aqui automático para mim, beleza. Então, pronto, o car está criado, vamos criar uma bicycle aqui, bicycle, aqui, factory, bicycle factory.ts. Beleza, tá aqui, eu vou colocar isso aqui. Isso aqui não vai usar o car, ele vai retornar uma bicycle e ele vai chamar bicycle factory. Beleza? Isso aqui vai ser uma bicycle. Beleza, feito aqui, tá pronta aqui as nossas factories. E agora, no meu client code, eu posso, por exemplo, ao invés de chamar new Fusca e eu ficar atrelado à classe Fusca aqui, eu prefiro muito mais ficar atrelado à minha factory. Porque a minha factory vai ser o único ponto onde eu vou precisar alterar alguma coisa se eu alterar um car ou uma bicycle, por exemplo. Então, se eu fosse criar aqui um car dessa mesma maneira, ao invés de eu chamar new car, eu chamaria, eu criaria uma factory, por exemplo. Vamos criar uma const car factory igual a new car factory. E daí aqui eu poderia falar car factory.get vehicle. Beleza? E daí o meu código continua funcionando exatamente como estava, tá? Só que agora eu não estou preso à minha classe concreta, no caso aqui. O meu código cliente aqui, ele nem conhece, para te falar a verdade, a classe vehicle lá, o car no caso. Só conhece a factory. Como eu te falei, é muito mais interessante que você fique acoplado a uma factory do que acoplado à classe concreta que você está utilizando aqui, beleza? Agora, a gente pode fazer alguma lógica aqui. Suponha, por exemplo, que eu queira buscar clientes randômicos aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou criar um main, por exemplo, só para você ver a utilização das factories. Aqui eu vou criar um main aqui dentro aqui. E nesse main, eu vou criar, por exemplo, um código normal aqui, como se fosse um código cliente, mas aqui eu vou deixar aqui para buscar, para chamar clientes aleatoriamente. Então, vou chamar de random vehicle algorithm.ts, beleza? Então, esse random vehicle vai ser simplesmente um código que vai fazer aquela simulação, né? De tipo, suponha que, como eu te falei anteriormente, suponha que eu tenha uma lógica, né? Eu preciso saber se um carro está disponível para eu poder usar esse carro. Eu tenho que saber se outro carro está disponível para eu usar esse outro carro. Então, suponha que eu tenha essa lógica que eu só vou chamar eles aleatoriamente. Não, vou fazer uma função, export function, por exemplo, random car algorithm, no caso aqui. E daí eu vou retornar um vehicle aqui. E aí, isso é que é importante das factories. A gente sabe que a nossa interface de vehicles aqui, que a gente criou, em vehicle aqui, essa interface ela implementa tudo que a gente precisa de um veículo dentro da nossa empresa fictícia aqui, no caso. Então, a gente vai retornar um veículo. Pode ser uma bicicleta, um carro, qualquer coisa. E aí, isso aqui caracteriza o polimorfismo, né, no caso. Esse vehicle pode ser qualquer veículo que implemente a interface do vehicle aqui. Então aqui, por exemplo, se eu quisesse um car 1 igual a new car factory, vou criar uma car factory aqui no caso, e daí eu colocar um ponto... Aliás, vamos criar a factory, ó, const car factory igual a new car factory, beleza? E agora eu posso criar const car 1 igual a car factory.get vehicle, um Fusca. Eu quero outro carro, beleza, vamos usar a factory novamente. Quero um carro 2, car 2 aqui no caso, get vehicle, um Celta preto.
Beleza, criado aqui meu carro, vamos criar uma bicicleta? Vamos chamar também const bicycle factory igual a new bicycle factory. E daí, const bicycle igual a bicycle factory.getVehicle. E aí, aqui, ó, a gente poderia até deixar esse padrão, mas eu vou deixar assim mesmo, bicycle. A gente poderia deixar esse parâmetro lá padrão, né, no caso, porque é uma bicicleta, eu não vou mudar o nome dela, mas deixa bicycle aqui. Beleza, suponha que a gente vá fazer isso aleatoriamente. Então, const cars igual a... Posso jogar isso aqui numa array, né? Car 1, car 2 e bicycle. E aí, a minha intenção... Bicycle. Beleza. Aí, a minha intenção seria a seguinte. Eu chamar assim... return e cars, no caso aqui, e chamar alguma coisa aleatória. Por exemplo, aqui eu tenho 3, né, no caso. Eu tenho 0, 1, 2 em índices aqui. Eu poderia chamar 0, ou 1, ou 2. Eu quero chamar isso aleatoriamente. Então, o que eu preciso é o seguinte, de uma função que gera esses números aleatórios para mim. Eu vou fazer o seguinte, vamos criar uma função aqui, ó. Vou criar aqui, new utils, uma nova pasta aqui. Nessa pastinha eu vou criar uma função que chama random numbers. Essa função random numbers vai receber pode ser length, por exemplo, um tamanho. E daí a ideia disso aqui é retornar um number aleatório, só que com o máximo de tamanho aqui. Ela vai começar de 0 e vai vir até esse máximo aqui. Então a gente pode fazer isso daqui. Return math.floor, no caso aqui, math.random vezes length. Beleza? Então isso aqui faltou, tipar number. Beleza. Então tem essa função que gera números aleatórios, a gente pode usar ela aqui agora, ó. Random numbers, ela recebe um máximo, o máximo aqui vai ser cars.length. No caso aqui. Beleza? Então tem essa função. A ideia dessa função é simplesmente gerar carros aleatórios, para a gente, como eu te falei, simular a troca de carros, né? A lógica de se eu posso ou não usar aquele carro. Então, vamos olhar aqui no client code, a gente pode utilizar aquela função. Então, a gente pode fazer o seguinte, for, por exemplo, let i igual a 0. Vou fazer o for clássico aqui. I menor que a gente não sabe que os clientes que a gente tem, né? Eu vou criar isso aqui já já. Então, vamos supor que eu queira fazer 10 iterações. Suponha que 10 clientes chamem carros no mesmo momento aqui, quase no mesmo momento, né? Na iteração aqui. Então, i mais mais. Aqui o que eu queria fazer era criar um novo carro. Então eu queria falar assim, const, por exemplo, car igual a random car algorithm. E aí eu obtenho um carro. Deixa eu ver se eu obtenho um carro. .log car. Vamos dar uma olhada aqui. Executando. Beleza, então eu tenho carros aleatórios aqui. Então, Celta preto, Fusca, bicicleta e assim por diante. Então a minha ideia aqui com isso seria buscar clientes. Vamos criar alguns nomes de clientes aqui, porque aí a gente pode mudar os nomes dos clientes também. Então, const customer names igual, vamos colocar alguns aqui, colocar Ana, Joana, Helena e João. Vou colocar só, tá bom, João. Beleza, já tem bastante nome aqui. Então aqui, ó, o que eu poderia fazer era gerar o carro, como eu fiz aqui. Ao invés de ser car aqui, deveria ser vehicle, né? Vehicle. Beleza? Então eu estou gerando o carro aqui. Aqui eu posso pegar o nome, const name, por exemplo, igual a customer names. E daí a gente pode usar a nossa random numbers aqui para gerar um número aleatório com o tamanho do customer names. Beleza, então agora eu devo ter um nome aleatório. E agora, o que a gente pode fazer, olha que interessante, é utilizar a nossa factory.pickup, por exemplo. E aí, quem que eu vou pegar? Eu vou pegar o name que vier aqui dessa função e eu posso falar vehicle.stop.
E aí, só para separar aqui, eu vou colocar um console log. 1, 2, 3, beleza. E aí, executando, ó, olha que interessante, a gente tem, ó, Fusca está buscando Joana, Fusca parou. Bicicleta está buscando Helena, bicicleta parou. Fusca está buscando Ana, Fusca parou, e assim por diante, beleza? Então, isso aqui tem essas vantagens, né? Eu desacoplo o meu código cliente do meu código que eu realmente quero utilizar. O código que eu realmente quero utilizar são as classes concretas aqui. Então, meu código cliente está totalmente desacoplado das classes concretas aqui. As minhas factories, é claro, ficam acopladas às classes concretas, mas pelo menos é um ponto, é um único ponto que eu preciso alterar no meu programa, caso eu precise alterar as minhas factories. Além disso, para eu criar novas factories aqui, eu simplesmente, deixa eu fechar isso aqui, eu simplesmente preciso criar novos produtos, por exemplo. Se eu criar um novo carro, tipo de carro, um truck aqui, por exemplo, um caminhão, ou uma van aqui, por exemplo, eu posso criar uma van factory aqui no caso. E eu também poderia, se eu quisesse, aqui nesse getVehicle, determinar um parâmetro aqui para falar qual tipo de veículo eu vou retornar. E aí eu não precisaria ficar criando subclasses aqui, se eu não quisesse. Beleza? Mas o Factory Method é basicamente isso aqui. Uma coisa que eu não fiz aqui, que eu quero te mostrar é o seguinte. A gente tem esse método aqui, ó, que eu coloquei na classe Creator aqui, no caso, que a gente não utilizou. A gente pode usar ele aqui, então... Só para você ver, eu poderia ter... Vamos criar uma factory aqui, ó. Const vehicle factory igual a new... vamos chamar de car factory, por exemplo. Porque eu preciso de uma classe concreta. Então, car factory igual a new car factory. Beleza, então eu tenho a minha factory aqui. Deixa eu ver aqui, ele não importou nada. Beleza, então aqui eu tenho a minha car factory. Imagine que eu queira criar um carro baseado nessa factory aqui. Então eu posso fazer dessa maneira aqui, ó. Vou colocar antes dos tracinhos ali, só para você ver, ó. Const new car igual a factory. Car factory. Ponto pickup. E aí, lembra desse método que a gente criou? Esse pickup que a gente criou na Vehicle Factory, ele recebe um customer name e um vehicle name e retorna um vehicle. Tá? Isso aqui, como eu te falei, eu criei só para você ver que na Factory a gente pode ter coisas também. Então, o que eu preciso passar é customer name e o vehicle name. Então, vamos gerar isso aqui aleatoriamente. Não no meu código cliente, eu posso passar o customer name, pode ser o name mesmo aqui, que a gente já tem aqui em cima. E a gente precisa de um vehicle name. Então, vou chamar isso aqui de um novo carro. E aí eu vou colocar aqui um número aleatório. Suponha que esse carro tenha um número. Random numbers. Vou colocar 100 aqui. Beleza, eu tenho esse new car e agora no meu new car, você vê que do próprio pickup eu já peguei o objeto do carro que está sendo criado aqui, porque ele retorna um vehicle. Então, desse new car, eu já posso falar stop. Ou eu posso também falar pickup se eu quisesse, mas esse método já faz isso aqui internamente, não... Esse método já chama pickup aqui dentro, tá? Então, por isso que eu não vou chamar aqui. Então, executando aqui, a gente tem a mesma coisa, só que agora a gente tem novos carros. A gente tem o Fusca, que a gente tinha anteriormente, e aí o novo carro 47 está buscando o mesmo cliente, Helena. O carro 47 parou, e aí o novo carro 42 está buscando Ana, parou, 43, e assim por diante. Beleza? Só para você ver aqui. Então, aqui eu tentei fazer várias coisas para você entender como implementar o Factory Method. Mas não se engane, se você não precisa dessa estrutura toda, você pode muito bem criar Factory Functions. E isso vai funcionar perfeitamente, tá? Principalmente se você tem lá os seus testes, que você está criando vários objetos dentro de vários testes, e aí você quer criar uma função que é uma factory, você só cria essa função é responsável por criar os objetos dos testes. E aí, no caso, se você alterar essa função, aliás, se você alterar a sua classe, no caso que você está testando, você pode simplesmente alterar a factory function que você criou, beleza? Mas aqui eu estou sempre tentando, só para você entender, eu estou sempre tentando ser fiel ao que tem no livro. Por isso, você pode aplicar isso em qualquer linguagem de programação que você quiser.
Beleza? Então é isso, vou deixar essa aula aqui, sim, e a gente se vê na próxima. Grande abraço!